Olá, o CA Rodeio está no ar e na edição desta semana a gente recebe o deputado Renato Rosendo, do PSOL. Aqui ao meu lado, João Paulo Bandeira, cientista político, doutor em Ciências Sociais, e meu companheiro aqui na bancada do CA Rodeio. A gente começa o diálogo com o senhor deputado, lembrando um pouco da sua trajetória que o levou a chegar no Parlamento, na Assembleia Legislativa. Me conte um pouco o cidadão Renato Rosendo antes de chegar o político Renato Rosendo. Tá bom, então, em primeiro lugar, eu queria agradecer, a você, Sueli, João Paulo, a possibilidade de a gente fazer essa conversa sem arrudeio aqui na Notícia do Ceará. Quero saudar todos os ouvintes, internautas, quem aí estiver nas redes sociais, em diferentes canais, nos ouvindo. Bom, eu sou filho da migração nordestina, Meu pai sai de Amontada, minha mãe sai do Acaraú, saem em momentos diferentes, não se conheciam, se conhecem em São Paulo. Naquele momento, ali nos anos 60, final dos anos 60, você tem uma migração nordestina muito grande, do interior do Nordeste para o Sudeste, notadamente para São Paulo, para a zona sul de São Paulo, para a industrialização. Então, por exemplo, isso é uma memória muito viva para mim, que os meus familiares tiveram que migrar para tentar uma vida melhor, por exemplo, eu tive tia operária da Volks, tio operário da GM, no setor industrial. Meus pais foram para o setor de serviços. Na década de 80, eles voltam com os 3 filhos. Eu sou o mais velho, vim para cá com 9 anos de idade. E, bom, eu considero cearense, obviamente, não só pelas minhas raízes, mas também pelo fato de eu ter crescido aqui. Bom, me envolvi com a política estudantil no período da luta do Grêmio Livre. Está fazendo 40 anos essa luta. É importante que o nosso ouvinte entenda o que é uma ditadura. Uma ditadura é tão cruel e perversa que nem Grêmio estudantil podia haver. Então, houve, no processo de reabertura, eu estava na 7ª, 8ª série, no processo de reabertura, houve um movimento estudantil muito grande pela reabertura dos grêmios estudantis, ou seja, no processo da redemocratização, a reabertura dos grêmios estudantis. E houve uma luta grande pela lei do Grêmio Livre. Isso foi 85, 86. Aí voltaram também as eleições nas capitais, Teve a eleição da Maria Luísa, que foi muito impactante para todo mundo, Eu era adolescente, estava começando a perceber o que era política, mas eu sabia que estava havendo uma transição entre um regime que não era democrático para um regime, para uma sociedade que queria ser mais democrática. Porque isso é importante, Eu e o meu pai votamos, pela primeira vez para presidente juntos. Por quê? Porque durante todo o período da juventude dele, coincidiu com o período ditatorial. Isso teve um impacto grande na minha formação para lutar pela democracia e por direitos. Aí eu entro no direito da UFC em 89, e isso para mim foi muito também impactante, Ter a possibilidade de viver o primeiro ano de direito após a promulgação da nova Constituição de 88 e com a primeira eleição presidencial. Então, eu estou colocando esses fatos porque, digamos, eu fui formado por fatos históricos, e contextos sociodemográficos, ou seja, família nordestina migra para São Paulo. E isso me educa numa perspectiva, olha, o Brasil é desigual do ponto de vista social e regional. Volta para cá, passo a viver esse ambiente de luta democrática. Vou para uma universidade em um curso que era muito dividido. Havia uma direito organizada já, na Faculdade de Direito, Procollor, por exemplo, naquele momento. Eram embates muito grandes. Bom, e aí eu começo na política estudantil, fui para o CA de Direito, depois para o DCE da UFC, me filio ao Partido dos Trabalhadores, aí 90, 91, faço parte do Partido dos Trabalhadores, o nosso grupo, que era um coletivo da democracia socialista naquele momento, que era no interior do Partido dos Trabalhadores, que inclusive hoje essas figuras continuam na militância política, naquele momento. A ex-prefeita Luiziane, hoje deputada federal, o hoje governador do estado Eumânio de Freitas, o Valdemir Catânio, que foi candidato a prefeito em Caucaia. Várias figuras nos agrupávamos em torno
né, daquele coletivo. E apoiamos já em 94 a eleição do deputado estadual João Alfredo, né, hoje superintendente do IDACE. Participei da assessoria dele, junto com o Elmano, inclusive, né, entre 95. Bom, coordenamos a campanha dele de 95 a 2000, mas eu queria ter uma experiência, em especial, de advocacia de direitos humanos. Aí eu optei por sair da assessoria parlamentar, porque eu queria viver mais diretamente a advocacia de direitos humanos. A assessoria parlamentar me ensinou muita coisa, ciclo de políticas públicas, ciclo orçamentário, compreender a dinâmica do Estado, modelo de desenvolvimento do Estado. Naquele momento, éramos muito críticos, como ainda somos, a um determinado modelo de desenvolvimento que ele é concentrador de riqueza, no caso do Ceará, do Nordeste, mas em especial do Ceará, né? Então não adianta só crescer o PIB se você cresce de maneira concentrada. E, bom, aí a minha grande escola na advocacia de direitos humanos foi de fato o SEDECA, o Centro de Defesa da Criança e do Adolescente, né, a quem eu devo muitos aprendizados. Eu me afasto um tanto da militância partidária, mas aí nesse período, né, vão acumulando-se divergências no interior do Partido dos Trabalhadores que se agudizam em 2003 com a reforma da Previdência. Aí vem a expulsão da senadora Heloísa Helena, a sanção ao deputado federal João Alfredo, e isso em 2005 nos leva ao PSOL. Em 2005, aí em 2006 eu também, né, saio, né, desse campo de sociedade civil, peço demissão do SEDEC, me mantenho obviamente muito próximo e muito associado, e vou ser candidato a governador. Bom, aí eu, obviamente era uma candidatura para lançar o partido, né? Não tinha, a maior pretensão era apresentar o PSOL em 2006, era apresentar um programa de uma esquerda, né, que ela era mais crítica à frente ampla que naquele momento já se havia estabelecido no governo federal. Em 2008, eu fui candidato a prefeito, muito para tentar alavancar uma candidatura de vereador. Sim. O João Alfredo é eleito vereador naquele momento. Em 2010, eu fui candidato a deputado federal. Tive a segunda maior votação da capital e a nona do estado, mas não fui eleito por causa do quociente eleitoral. Pelas regras atuais, eu teria sido eleito, né? Porque a gente fez mais de 80%, né? Mas a gente não conseguiu atingir, porque naquele momento, em 2010, não tinha havido ainda essa mudança da regra, né? Então, por exemplo, hoje é possível que um partido que, mesmo que não tenha atingido o quociente eleitoral, ele dispute as sobras, as vagas sobrantes. Sim. Não era assim em 2010. Bom, aí eu passo num concurso, me afasto, mais uma vez, da militância partidária, eu passo num concurso para analista de política de ciência e tecnologia. Era um concurso do CNPq. Mas aí havia necessidade de fazer uma nova investida. Em 2012 eu fui candidato a prefeito, foi uma candidatura muito bonita, tive 11% dos votos, né, 150 mil votos. Foi uma candidatura muito bonita, porque ela virou um movimento, né, pela cidade. Né, foi muito bonito, foi muito bom. E, bom, daí em 2013 eu passo num outro concurso, eu passo num concurso de analista de políticas sociais, sou lotado em Brasília, vou para Brasília, né? O serviço público federal é muito importante, assim, né? Como também uma outra experiência que eu tive, né? Eu tive experiência na sociedade civil, experiência na assessoria parlamentar, experiência no serviço público, isso para mim foi muito importante. Em 2014, já não queria mais ser candidato a nada, né? Estava bem estabelecido em Brasília, mas, né, os companheiros, olha, vamos tentar eleger um parlamentar, e aí em 2014 eu volto e me candidato, né, a deputado estadual e sou eleito. Aí, obviamente, por força da Constituição, né, o servidor ele entra em afastamento, né, não é nem licença, é afastamento, é o que diz a Constituição Federal. Portanto, eu sou servidor federal, estou deputado estadual. Aí fui reeleito em 18, fui candidato a prefeito em 20, né, e fui reeleito em 22. E sempre numa ação parlamentar, né, no terceiro mandato, sempre trabalhando, digamos assim, 3 grandes temas, né? Direitos humanos com foco na prevenção à violência, atendimento a vítimas de violência,
meio ambiente com foco nos conflitos socioambientais, por causa do modelo de desenvolvimento, e muito voltado, digamos assim, a uma crítica a uma economia que ela é geradora de injustiças e desigualdades, né? Eu acho que esse é o nosso maior problema no Brasil contemporâneo, é a ausência de um projeto nacional que seja distributivo. Há políticas sociais distributivas, mas a política econômica ela não é distributiva. Que deveria ser a nossa melhor política social, deveria ser a política econômica. É. Bom, estou aqui. Renato, tu falaste aí dessa tua trajetória e essa mudança do PT para o PSOL e aí 20 anos de PSOL, né? E o que é que mudou na militância de esquerda diante do que aconteceu com a política brasileira, com o surgimento do bolsonarismo, né? O bolsonarismo não é algo novo, ele é uma nova face de questões que já estão colocadas há muito tempo na política brasileira e esse avanço da extrema-direita fez com que alguns ideais da própria esquerda ficassem um pouco mais fora do discurso, que agora a gente estava debatendo república, democracia, manter o Estado democrático de direito que eles atacam, né? Então, como é que tu percebe essa mudança do fazer-se de esquerda, né, nesses 20 anos, né? E qual é a principal diferença e o que é que não mudou, o que é que ainda permanece, mesmo que esses discursos ainda não fiquem reverberando na sociedade de forma coletiva? Veja, a esquerda a qual primeiro, há muitas direitas, há muitas esquerdas, né? A gente trata direita e esquerda como se fossem blocos monolíticos, não são, claro que há diferenças essenciais. Quem é de esquerda discorda da sociedade como ela é, porque quer uma sociedade mais igualitária, mais justa, né? Ambientalmente harmoniosa, ou seja, busca atacar as mazelas do sistema do capital. O sistema do capital ele existe há 250 anos, mas ele se agudiza a partir da Revolução Industrial e mais propriamente no século XX, né? E o desenho do mundo atual é um desenho muito dado a partir do fim da Segunda Guerra, né? O fim da Segunda Guerra redesenhou, cria-se a Guerra Fria, o fim da Guerra Fria, em especial no final dos anos 80, dá um novo desenho também ao mundo como ele é hoje. Bom, o que é ser de esquerda? Então, a primeira coisa é lutar por justiça social. É compreender que há um custo humano na injustiça, né? O Brasil ele tem riqueza suficiente para que todo mundo possa viver bem. Haver pessoas em situação de rua, pessoas em situação de miserabilidade, pessoas que querem trabalhar e não conseguem trabalhar, e que aquelas que trabalham são extremamente exploradas e que só vivem para trabalhar, né, vivem cansadas e exaustas, né? Nós temos condição, por exemplo, de que poderíamos trabalhar todos, né, poderíamos ter uma vida mais justa. Então, a primeira coisa, a justiça, ela tem que ser um valor perseguido, né, por nós. Quem é de esquerda tem que construir essa ideia de que é necessário e possível e é urgente que sejamos uma sociedade mais justa, mais digna. A segunda questão, numa esquerda do século XXI, é que ela tem que ser ecológica. O sistema atual de produção de mercadorias ele está, né, alterando as condições de vida do planeta. O planeta não precisa dos seres humanos para viver, mas os seres humanos precisam do planeta. Eles precisam de ar limpo, eles precisam que os oceanos estejam vivos para produzir oxigênio, porque o nosso maior produtor de oxigênio é o oceano. Os oceanos estão se aquecendo numa velocidade que os próprios cientistas não imaginavam. Nós estamos no mês de julho, já alcançamos o ponto de sobrecarga da exploração da Terra esse ano. Eu vejo o que está acontecendo com, por exemplo, centenas de jovens morreram no Texas por causa de alterações climáticas advindas das chuvas extremas. Os furacões, uma parte importante, por exemplo, do Rio Grande do Sul ficou sem luz esse mês por causa de um ciclone, né? Então, é muito evidente que há mudança climática. Então, essa justiça ela tem que ser social e ela tem que ser social e ambiental. Essa justiça tem que ser social e ambiental. Ela não pode ser uma justiça desprovida, portanto, de uma consciência crítica sobre o modelo econômico, né?
A terceira questão que me parece é que só é possível fazer isso se houver valores democráticos, né? Se houver democracia. A democracia, ela tem que ser necessariamente uma democracia real, ela não pode ser uma democracia, né, também meramente eleitoral representativa. É necessário... Para mim, esses 3 pontos, portanto, a distribuição da riqueza de maneira equitativa, equânime, o respeito à natureza, né, e a democracia como um pilar fundamental do poder popular, né, das pessoas decidindo, configuram seria um programa de esquerda para o século XXI. Só que nós estamos em crise. A crise é multifacetada. Essa crise ela começa nos anos 70. Ela não começa agora. É a crise advinda da superacumulação de riqueza dos anos 70, que gera a crise do dólar, crise do petróleo, crise dos juros. Bom, os norte-americanos, na década de 70, triplicaram sua taxa de juros. Isso foi fatal para a América Latina, que naquele momento tomava dinheiro, em especial dos americanos, né? Isso fez triplicar também as dívidas latino-americanas, por exemplo, também de países africanos. Então, os anos 70, né, se você pega de 45 a 75, né, o chamado Golden Age do capitalismo, de 75 em diante foi tragédia, ou seja, de 45 a 75 você teve altas taxas de crescimento e distribuição, só que em 75, 76, 77 começa uma crise estrutural do capitalismo. Ela é estrutural porque é o seguinte, o capitalismo ele passa então a necessidade de explorar mais para manter a sua rentabilidade. Tem um player novo, né, que é a China. A China passa a ser a grande produtora de mercadorias do planeta. E a China, ela passa a produzir boa parte dos bens de consumo. O óculos que você está usando possivelmente tenha sido feito na China. O celular que você está usando foi feito na China. Né? O tecido, o algodão pode ser brasileiro, mas o tecido pode ter sido tecido na China. A roupa pode ter sido feita lá. Então a China é a grande produtora de bens de consumo. Isso reordena também a uma nova pactuação internacional em torno do mercado de produção e consumo do chamado Departamento 2 da economia, que são os bens de consumo. Isso faz com que as economias em desenvolvimento, o eixo sul do mundo, né, passe a ser um grande exportador de commodities. É o lugar do Brasil hoje. O Brasil exporta soja, carne, minério de ferro. Né? Se você pega as commodities agrícolas, metade das nossas commodities agrícolas são soja. Né? Por exemplo, a gente vai exportar esse ano 362 milhões de toneladas de grãos, sendo 160 milhões de toneladas de soja. Soja, cana-de-açúcar, milho, né? Pasto e carne, né? E algodão. São as principais políticas, são as principais commodities agrícolas. E isso faz com que haja também um descenso, né, das possibilidades de garantir direitos sociais e previdenciários às populações de trabalhadores. Isso acontece. Tem uma frase da Margaret Thatcher, né, que ilustra bem esse pensamento neoliberal. Né? Não existe alternativa. Não existe, ou seja, claro que existia alternativa. A alternativa era desmercantilizar o mundo, né? Era enfrentar o capitalismo, mas obviamente aos capitalistas eles querem mais capitalismo. Né? Então, para nós, o que acontece? Há digamos, uma regressão. No Brasil isso é fatal, né? 88, a sociedade brasileira diz: queremos constitucionalizar direitos. Queremos uma sociedade justa, livre e solidária, é o que está na Constituição, artigo 3º. Mas aí vem o neoliberalismo e diz: não pode. Tem que desconstitucionalizar direitos, não pode. Ou seja, tem uma fratura nesse metabolismo. Tem uma fratura entre aquilo que a sociedade brasileira politicamente diz na sua Constituição e aquilo que a economia apregoava, que era exatamente o contrário do que dizia a Constituição. A Constituição diz: queremos uma sociedade justa, livre e solidária. Bom, o que acontece? Vem, em especial, como a crise não se resolve, né, a crise se aprofunda no mundo, repete-se aquilo que aconteceu na década de 20 e 30 do século XX, o nazifascismo. O nazismo ele era específico, digamos assim, da Alemanha.
O fascismo, né, como guerra aos mais pobres, como chauvinismo, né, como políticas de extermínio do outro, né, do extermínio da diversidade, da supressão de direitos, acontece em várias partes do mundo, já no século XX, na década de 20 do século XX. O que acontece, né, agora, nos anos 20 do século XXI, 100 anos depois, é um outro tipo de autoritarismo, mas ele continua sendo autoritário. É o que acontece na Hungria, na Polônia, é o que acontece, por exemplo, é o que vem acontecendo nos Estados Unidos, é o que aconteceu no Brasil, é o que acontece na Argentina. Né? Veja, as extremas direitas na Europa, elas crescem em políticas anti-migração, tentativa de supressão de direitos da diversidade, né, negacionismo científico. Isso é um traço, né, um traço das extremas direitas, nesse negacionismo científico muito evidente. E aposta em rentabilizar suas economias, apostando em políticas mais militarizadas. Muito recentemente, a OTAN, atendendo à pressão norte-americana, obriga os estados da OTAN a gastarem 5% do PIB em gastos militares. Qual é o argumento? Não, tem que se militarizar, né, para um outro mundo multipolar e tal. Mas, na verdade, é porque os americanos querem vender armas. Cada míssil daquele que cai sobre as crianças de Gaza custa $10 mil. Você já imaginou? Mais, não? Dependendo os do Irã, aqueles supersônicos, né? São muito mais caros, inclusive, né? Aqueles que perfuram, inclusive, concreto, aqueles que os americanos jogaram sobre o Irã também, né? Mas o que eu estou te colocando é que a extrema-direita ela precisa criar um inimigo. A extrema-direita brasileira criou 4 grandes pilares, né? Ela disse, não, é necessário... o que a extrema-direita brasileira diz? Menos direitos, mais empregos. Isso é mentira. A reforma trabalhista não criou empregos. Suprimiram direitos, mas não criaram... O que cria emprego, dentre outras coisas, investimento. Então, a extrema-direita cria falácias como menos direitos, mais empregos. Isso não é verdade. 2, ela é reacionária, ela é antifeminista, ela é contra os direitos da mulher, contra os direitos do negro, contra a política social, contra direitos da diversidade sexual, por exemplo, LGBT. Ela é contra direitos, é reacionária. Ela é contra e ela quer exterminar o outro. Terceiro ponto é que ela manipula o medo. Veja, a violência urbana é um problema seríssimo na sociedade contemporânea. No Brasil contemporâneo, notadamente no Nordeste brasileiro, ele é um problema... Tem professor pedindo para dar aula remota em escola que está sitiada por organização armada. Isso não está acontecendo no Oriente Médio, né? Isso está acontecendo na América Latina, no Nordeste brasileiro. Isso é o quê? Dentre outras coisas, isso é um problema grave, que ele não se resolve simplesmente com falácia de força e ordem. Ele tem que se resolver com medidas estruturais. Claro, também com a presença do Estado. O Estado tem que estar lá garantindo, através, inclusive, da sua força, tem que estar garantindo, né, a normalidade da política pública. Mas a gente tem que compreender com essa dinâmica transnacional, dentre outras coisas, que envolve... isso, eu estava vindo para cá, vi a notícia que a polícia prendeu um CAC que comprou 18 mil munições. Né? Quem foi que liberou os CACs? Foi a política da extrema-direita, dentre outras coisas. Né? Então, e aí tem, inclusive, parlamentar pró-arma, né? dessas bancadas. E o quarto pilar da extrema-direita é a falácia, né, do lavajatismo. Então, por exemplo, se você pega o lavajatismo, né, que foi um grande engodo, né? Era óbvio que Moro e Deltan Dallagnol queriam poder político. Manipularam o sentimento de milhões de brasileiros, inclusive, né, nesse conluio, para depois um conseguir ser ministro, que depois virou senador, e o outro deputado federal. Era muito evidente isso. Que de fato caiu por terra depois que foram reveladas, né, as minúcias, né, do seu conluio. Então, esses 4 pilares aqui fiz referência, né, o ultraneoliberalismo, o reacionarismo, né, o punitivismo, esse discurso do populismo penal,
e o lavajatismo, eles criaram, de fato, o substrato do programa da extrema-direita brasileira que leva Bolsonaro, em 2018, à vitória. Prenderam Lula, porque seria, se Lula tivesse concorrido àquela eleição, ele ganharia, né? Prenderam Lula para Bolsonaro ganhar. E é a tragédia. O Bolsonaro é a tragédia, né? Veja, eu sou servidor federal. Eu ligava para os meus colegas de concurso, assim, era trágico. Era o desmonte total e completo do Estado Social brasileiro, sabe? E agora que a gente toma conhecimento de quão ruim era. Você vê, por exemplo, como era. Os caras tramaram um assassinato. Eles tramaram um assassinato de um presidente eleito. Tinha minuta para justificar que não ia dar posse ao presidente eleito. É esse nível de, né, digamos assim, de golpismo a que nós estávamos submetidos. Então, é muito importante compreender que nesses 20 anos do PSOL, ele teve corretamente posicionado. Veja, ele não é um alinhado incondicional e automático, né, por exemplo, do Partido dos Trabalhadores, né, soube fazer a crítica necessária. Quando veio o golpe contra Dilma, se posicionou contra o golpe. Nós fomos às ruas contra o golpe, lutamos contra o Bolsonaro, e quando entendemos que era necessário uma frente ampla, amplíssima inclusive, se posicionar nela para derrotar Bolsonaro, para conseguir eleger Lula, nós fizemos isso. Mas nós mantivemos a nossa independência no Congresso Nacional. Várias votações, nós não acompanhamos necessariamente o Partido dos Trabalhadores. Fizemos uma votação distinta, como é aqui também. Veja, quantas vezes eu já votei contra o governo humano? A questão dos drones, licenciamento ambiental, agora, as políticas privatistas, como a DES, agora, todas essas políticas que me parecem são de orientação neoliberal. Né, que são de orientação neoliberal. Né? Essa agressiva isenção fiscal para grandes empresas que o governo tem implementado. Tudo isso tem sido crítico. Eu tenho sido crítico e tenho votado, muito solitariamente. E é interessante quando você vê, por exemplo, quando eu sou crítico à agenda neoliberal, a direita e a esquerda oficial se juntam na votação. Né? Por exemplo, nessa última votação em relação à ADES, né, e a autorização de subvenção econômica e para alienação de ativos, eu votei contra, né, de maneira absolutamente solitária. Ou, por exemplo, votei várias vezes contra a alienação de imóveis do Estado, porque entendia que esses imóveis do Estado podem ter uma função social. Assim como votei contra essa liberação dos drones que foi capitaneada, né, pelo governador Elmano, obviamente numa gigantesca contradição de si mesmo, né, dado que ele vinha da militância do campo, né, dos trabalhadores rurais sem terra, essa cessão, essa concessão que ele fez à pressão do agronegócio que avança sobre o Ceará, mais especialmente algumas culturas que são que utilizam fartamente veneno e querem utilizar mais veneno, com menor custo, utilizando desse tipo de equipamento não tripulado, por exemplo. Então, é necessário manter essa independência. Então, não tergiversamos de que o maior inimigo hoje da democracia brasileira é a extrema-direita. É isso, que planejou até golpe de Estado e assassinato, mas em nome desta unidade, a gente também não abre mão da nossa capacidade crítica. Eu acho que essa é a posição que nós devemos ter. 26 vai ser mais desafiador. Por quê? Você tem um cenário internacional muito confuso, né? Veja o que essa extrema-direita é capaz de fazer contra o Brasil na questão do tarifaço. Ela urdiu um golpe contra a economia brasileira. Não satisfeita de ter tentado um golpe político, agora faz um golpe econômico, que pode destruir centenas de milhares de empregos. Claro, ontem, né, ele anuncia, né, 700 exceções, mas ainda, em especial, os setores agrícolas serão muito atingidos. E o setor calçadista será muito atingido. Isso vai ter um impacto muito grande no Ceará. O Ceará é um exportador de calçados. Né? Então, aquela empresa de calçados do sertão central cearense, né, sem citar nomes, que exporta para os Estados Unidos, ela vai sentir. Isso vai ser, obviamente, isso é muito ruim para a nossa economia. Quem urdiu isso foi a extrema-direita brasileira. É necessário que ela seja cobrada em 26. Veja, hoje há uma
tentativa de manipulação, né, gigantesca dos ânimos das pessoas pelas redes sociais. Esse é um contexto novo também. A gente não tem nenhum tipo de defesa democrática contra a manipulação. É isso, nós estamos aqui num podcast. Nós estamos aqui, né, vocês jornalistas, você cientista político, sou ele jornalista, está aqui me entrevistando. Ou seja, gente de carne e osso, podemos divergir e tal. E o algoritmo, que é uma coisa que ninguém sabe o que é, que mostra para você uma, entre aspas, verdade, que não é transparente. Então há uma manipulação, obviamente, eleitoral, né, via rede social. E a gente precisa, né, acabar com esse sequestro do orçamento que o Centrão fez via emenda. Veja, a maior bancada hoje, que é a bancada do latifúndio, a bancada do agronegócio, é a bancada, né, como eu disse, né, no início da nossa conversa, ela patrocina medidas autoritárias e antidemocráticas e pró-concentração de riqueza. O Brasil não pode ficar refém dessa turma, a gente tem que renovar o Congresso Nacional. Onde eu ando, há um apelo das pessoas de que as pessoas não suportam mais as medidas que o Congresso Nacional toma contra a sociedade brasileira. É um Congresso, né, digamos assim, em oposição ao seu povo. Tem uma hashtag que me incomoda muito. O pessoal diz assim, Congresso inimigo do povo. Não acho que é o Congresso, é o Centrão. A gente tem que qualificar isso. Porque se eu digo que é o Congresso, eu estou dizendo que é o Congresso todo. Não é o Congresso todo. É o Centrão, é a maioria. Sabe por quê? Porque se eu disser que é o Congresso todo, eu aumento a antipolítica. E a antipolítica leva à violência. As pessoas precisam se engajar em campanhas que elejam representantes pró-sociedade. E não, né, essa falácia, o cara dá voto para a extrema-direita, que uma extrema-direita que vai votar pelos seus próprios privilégios do sindicato, né, que a gente chama de o sindicato de políticos profissionais, via emenda. Isso leva, obviamente, também a uma grande dominação, né, territorial. A partir das emendas, o cara privatiza a política pública para o seu próprio benefício. Mas o pior disso é um conjunto de votações que atinge a sociedade inteira. Até hoje, a isenção dos 5 mil reais, a isenção de quem ganha até 5 mil reais no imposto de renda, né? A isenção do imposto de renda de quem ganha até 5 mil reais não foi votada. Mas derrubar a cobrança dos super ricos que mandam dinheiro para fora, porque inclusive mentiram para o povo, o IOF do seu cartão de crédito. Não é o IOF do seu cartão de crédito que ia ser sobretaxado. É o IOF de quem faz remessa e aquisição de moeda estrangeira. E aí, em menos de uma semana, 5 dias, eles derrubaram o decreto do IOF. Ou seja, para os super ricos, ultra velocidade. Para a classe média e para os mais pobres, nenhuma velocidade. Passos de tartaruga. Mas 2026, como o senhor fala, deve ser um cenário muito desafiador, porque a gente tem uma extrema-direita cada vez mais forte, uma extrema-direita que defende o Estado mínimo, que durante os 4 anos do bolsonarismo retirou direitos sociais, e hoje eu acho que a conta está chegando para essa geração e para gerações futuras de políticas que foram descontinuadas. Mas, ao mesmo tempo, é uma extrema-direita que consegue manipular muito bem e que consegue se organizar, e hoje pegou o Congresso está meio que refém pela grande quantidade de representantes e já está se organizando para, em 2026, eleger o máximo de representantes no Congresso Nacional. Isso acaba que inviabilizando, como o senhor falou, votações de projetos, de ações, de políticas importantes para a população, porque lá eles chegam, não estão para representar as pessoas, estão para representar o que eles estão lá representando, que não é o povo. Diante desse desafio, que acaba virando uma coisa meio que polarizada, porque para o eleitor acaba que tendo só 2 opções. Diante desse desafio, como conseguir, em 2026, renovar, oxigenar esse Congresso para que, aos poucos, isso vá mudando e que a população seja, de fato, representada por esses políticos? A gente sempre aposta, Sueli, na experiência concreta das pessoas, né? Nem sempre a experiência concreta das pessoas as leva à melhor
consciência. A gente aposta nisso, a gente aposta, olha, o Brasil experimentou o que é 4 anos de bolsonarismo. O Brasil viu no Congresso Nacional quem é que votou contra o povo brasileiro. Quem votou, né, para não taxar o super rico e para não isentar até agora a classe média e os trabalhadores. O Brasil sabe que a extrema-direita é contra o povo. É contra a democracia. Veja as investigações da Polícia Federal. A Polícia Federal está fazendo um trabalho muito importante de investigação. Né? Por isso que agora a extrema-direita, que defendia muito as polícias, agora está contra, né? Por quê? Porque está vendo, inclusive, escancarado nos jornais o fruto das investigações que a polícia tem feito sobre a trama golpista. A experiência concreta das pessoas deveria levar as pessoas a uma consciência mais crítica. Mas isso não é equação matemática. O fascismo ele é um fenômeno psicopolítico que faz com que as pessoas, de fato, passem a odiar de maneira irracional e a votar contra, inclusive, interesses próprios. Veja, por que existe um extrato juvenil das classes populares votando na extrema-direita? Porque a extrema-direita ela se colocou falaciosamente, a partir de mentiras, muito de rede social, esse fenômeno do político influencer, né? Que transforma a política num grande espetáculo, né? E é muito interessante, né? Eu fico olhando esses políticos influencers lá na Assembleia, né? Ele está aqui com você de maneira muito cordata, né? Aí, de repente, quando liga o celular, é outra pessoa. Ele faz um personagem. Aí ele desliga o celular, ele, às vezes, num embate comigo, ele diz assim, me desculpa, é porque eu não tenho nada contra você, é que é pro meu público. Ele diz isso. É para o meu público. Ele trata parcela da sociedade que vota nele como público, como se fosse um show, uma performance. Só que essa performance está custando muito caro à cidadania dos brasileiros. Esse poder de manipulação. Uma manipulação muito patrocinada, né, em rede social, pelas Big Techs. As Big Techs, elas obviamente... A foto da posse do Trump, me parece, qualquer leitor de semiótica, né? Ou seja, vai ver lá, o dono da Amazon, o acionista da Apple, o dono da Meta, né, o dono da Google, estavam lá todos, né, alinhados, muito próximos ao Trump para dizer o seguinte, estamos aqui para lhe dar apoio, né, nesse sentido. Então, essa extrema-direita está apoiada nas Big Techs, que obviamente manipulam a psique. As pessoas passam a votar contra si próprias. Votam em parlamentares que vão votar contra os seus próprios interesses de classe. É o jovem da classe popular que demanda política social, política de emprego, políticas afirmativas, que lamentavelmente vai entregar seu voto para alguém que é contra tudo isso que esse jovem de classe popular da periferia brasileira queria. E muitas vezes ele é manipulado, inclusive, no seu sentimento mais caro, que é o sentimento religioso. Não é possível descolar o avanço da extrema-direita do avanço de um determinado tipo de religiosidade popular no Brasil, né? E aí eu respeito toda a fé eu respeito. Mas é muito evidente que lideranças religiosas de um determinado tipo de religiosidade reacionária, né, inclusive patrocinando o racismo religioso contra as religiões de matriz africana, né, patrocinando uma moral conservadora contra as mulheres e LGBTs. Esse sentimento ele foi muito manipulado em favor de uma certa extrema-direita. Alguém aqui esqueceu aquelas imagens de Bolsonaro sendo saudado por pastores, né, alinhados que transformaram o púlpito em palanque eleitoral? Essas imagens não podem ser esquecidas. Tem um documentário agora, né, da Petra, né, que inclusive demonstra isso, né, a manipulação, inclusive, desse sentimento. Eu não quero crer que a maioria da sociedade brasileira tenha desistido da democracia e da justiça. As pessoas... E aí é necessário que a gente dialogue muito claramente com aquele que pensa diferentemente. Eu me esforço a isso. Estou tentando fazer isso nesse exato momento. Eu quero dialogar com aquela mãe, que eu espero que ela esteja ouvindo esse podcast, da periferia de Fortaleza, da periferia do Ceará, da periferia do Brasil, que ela está na faixa de 30, 40 anos e ela tem um filho adolescente.
que ela cria o filho sozinha, que ela é diarista, que ela é comerciária, é trabalhadora do setor de serviços, e ela tem medo do filho ser capturado pela facção, ser morto numa abordagem violenta, ou então viver na miséria. Eu sou filho de uma família que se esforçou muito para dar a mim e aos meus irmãos uma escolaridade que ela não teve. A minha geração é a primeira, no caso da minha família, a cursar a universidade. Então, assim, eu sei o que é isso. Eu sei o que é a preocupação de uma mãe dizer, não, eu quero um futuro melhor para o meu filho. Eu sei o que é isso, eu vivi isso na pele. Os meus pais têm isso, né? Minha mãe já falecida. Então, eu sei que esse sentimento é um sentimento nobre, legítimo, ele é absolutamente justo. A extrema-direita sequestrou esse sentimento. Porque o projeto que nós temos para essa mãe e para o filho dela é melhor. Não é a extrema-direita. A extrema-direita gera desemprego, mais desigualdade, destruição ambiental, fim das políticas sociais. Essa mãe sabe que se o filho dela for para o Instituto Federal, é melhor para ele. E quem é que fez o Instituto Federal? Foi a esquerda ou foi a direita? Ela sabe se o filho dela for para a universidade pública, é melhor para ele. Ela sabe que se ela tiver o Bolsa Família, ela vai poder comprar o leite em pó, um saco de feijão, um saco de arroz, que vai lá e vai levar, e o filho dela, naquela semana, não vai passar fome. Essa semana saiu um dado importante da saída de mais de 1 milhão de pessoas do Bolsa Família porque melhoraram de renda. Ao contrário do que a extrema-direita preconceituosa diz, né? O mais pobre, ele não está encostado na política social, ele quer trabalhar e melhorar de vida. Ele foi trabalhar, melhorou de vida e saiu do Bolsa. Porque ele melhorou de vida. Isso é importante como política distributiva e como uma política estrutural. Esse discurso também, que é um discurso meio falacioso, a porta de saída, o Bolsa Família é a porta de saída. A pessoa tem que viver, inclusive, para conseguir trabalhar, para a pessoa conseguir procurar um emprego. Agora, a gente precisa gerar empregos de melhor qualidade. Para isso, a gente precisa de políticas como, por exemplo, a PEC, né, que a nossa querida Érica Hilton e mais um monte de gente, mais de 40 deputados signatários protocolizaram, apresentaram, para o fim da escala 6x1, para que as pessoas possam, inclusive, viver melhor, viver mais, não simplesmente viver sob a exaustão. Agora, o que a Sueli coloca, João Paulo Sueli, é muito importante. A consciência, ela vai vencer a manipulação? Essa é a grande aposta na consciência das pessoas. Eu espero que possamos vencer, mais uma vez, a extrema-direita e que os mandatos de 26 não sejam mandatos, né, contra o povo brasileiro. Tem um sentimento de indignação com tudo, né? Há uma indignação própria, e é real essa indignação, com a violência urbana. É indignante. Veja, a diarista que volta depois de um dia exaustivo de trabalho e vai para o ponto de ônibus e ela é assaltada, isso é absolutamente indignante a todos nós. Essa indignação ela não pode ser sequestrada pela extrema-direita. A indignação daquela mulher ela é sobretudo por justiça. E essa indignação não pode ser sequestrada. Essa indignação não pode ser sequestrada por um populismo, né, de extrema-direita que na prática só faz palanque para si próprio e não oferta. Eu debato segurança pública há mais de 30 anos. Eu presido um comitê de prevenção à violência que está há mais de 10 anos produzindo evidências e recomendações, inclusive em nível nacional, premiado internacionalmente, para a prevenção. O que a extrema-direita faz? Ela só faz discurso e vídeo. Parece, inclusive, alguns parlamentares ou ex-parlamentares, não vou citar quais, né, parecem que viraram jornalistas policialescos, porque eles só fazem o dia inteiro cobertura policial. Eles não dão uma proposta estrutural, nenhuma proposta estrutural interessante, mas eles ganham muito like. A questão é, em 26, voltando ao tema que Sueli coloca, nós precisamos renovar o Congresso brasileiro. Né? A gente precisa, portanto, desde agora, em 25, começar a falar disso, como nós estamos falando agora. Não adianta votar no deputado da terra. Ele é o deputado da terra, o deputado da região, mas ele vai fazer o quê? Ele vai votar contra você ou a seu favor?
como sociedade? Acho que esse é o tema central que tem que ser colocado desde agora pelos cronistas políticos. Acho que os cronistas políticos precisam se posicionar. Em que medida? O Congresso brasileiro ele não pode não representar a sociedade brasileira. Veja, uma sociedade que é majoritariamente mulher, majoritariamente negra, majoritariamente trabalhadora, que demanda política social, que quer mais democracia. Aquela sociedade de 88 que dizia queremos direitos na Constituição, investimento social e participação popular. Essas três coisas me parece que se mantêm. Queremos direitos na Constituição, que sejam respeitados, investimento social para garantir esses direitos e participação popular. Essas três coisas elas precisam ser defendidas. Eu agregaria uma quarta, a crise ambiental. A gente precisa de uma agenda econômica de reconversão de empregos verdes. A gente precisa desligar o que destrói e a gente precisa ligar o que protege. Então, para isso, a gente precisa ter uma grande agenda econômica de reconversão da economia brasileira para uma economia que se oriente à produção de empregos verdes. Dentro dessa... É uma loucura tão grande a posição da extrema-direita, ampliada com esse bolsonarismo. Você vê o filho do Jair Bolsonaro nos Estados Unidos tramar contra o país, contra o povo brasileiro, de A a Z, do pequeno ao grande que apoiou ele do agro, dá uma declaração que está trabalhando contra o país, sabe? E o cara está lá, ao mesmo tempo eu acho que esse Congresso também é muito frouxo, porque um parlamentar, eu acho que o seu advogado deve ser até um crime de lesa pátria, um deputado está em outro país de licença tramando contra o seu próprio país. Sem dúvida. Sabe assim? Então, é uma coisa absurda. E é um pessoal que, mas assim, veja, eles sempre eles batiam continência para os americanos, né? Eles nunca foram nacionalistas. Sim. Eles nunca foram nacionalistas. A esquerda é mais nacionalista do que eles. Eles nunca foram nacionalistas. Eles nunca pensaram no projeto nação. O Bolsonaro, o bolsonarismo e a extrema-direita, ela sempre foi, né, lambe-botas do imperialismo norte-americano, né? Sabujo, era uma expressão que o jornalismo político usava muito nos anos 70, né? Que era exatamente quando o jornalismo político crítico, né? Ele dizia isso, é o sabujo, né? Que era aquele cara que era o lambe-botas, né? O submisso, né? Raimundo Faoro chamava isso de cortesão do rei, né? Era o cara que era cortês. É o que os bolsonaros são. Eles não são propriamente novos na história do Brasil. O Brasil sempre teve lambe-botas, né? Sim. Na ditadura militar, né? O Brasil sempre teve o entreguista, né? O lambe-botas. Agora, ele foi ao limite que eu acho que nenhum lambe-botas anterior a ele fez. Qual foi? É o de ir e publicamente assumir que estava tramando contra a economia nacional para salvar a sua própria pele, a dele e do pai, né? Por causa dos crimes que cometeram. É mais ou menos assim. Você tem... O cara comete um crime, assume que cometeu o crime, ou descobre-se que cometeu o crime a partir das investigações, foge, trama fugas, trama saídas, né? E não se desculpa, e ao contrário, ele diz, eu vou submeter o país inteiro para me absolver. Então isso vai ter um custo de centenas de milhares de empregos. E aí isso ele coloca um tema, João, que é muito interessante, né? Uma parcela importante do empresariado que vai ser prejudicado era pró-bolsonarista. Sim. Eu espero que agora, sentindo na carne, deixem de sê-lo. Tenho desconfiança, porque o ódio de classe, né, ele acaba, né, confundindo as ideias. Mas me parece que esses setores que apostaram tanto, que financiaram o golpe... Veja, eu fico pensando assim no cara do agronegócio que financiou a tentativa de golpe do 8 de janeiro, inclusive com produtos e com dinheiro, e que agora vai ser prejudicado por causa da tarifa que foi urdida pelos Bolsonaro. O que ele está sentindo agora? Renato, junto a todo esse cenário que você colocou, no Ceará também nós estamos vivendo uma questão muito drástica, que é a questão do crime organizado entrando na política, né? Ocupando os cargos públicos e agora deixando de ser Estado paralelo para ser Estado oficial, com prefeitos, com vereadores e com influência, né? Tem um documentário recente, inclusive vi a sua participação lá sobre esse tema. E como é que tu percebe que é possível reencantar essa juventude, reencantar as pessoas para que elas consigam, ao mesmo tempo,
se blindar dessa influência desse pensamento neoliberal da extrema-direita e como evitar que esses grupos se apropriem dessa conjuntura para poder ocupar os cargos públicos, né? Como é que é possível, de uma forma pedagógica, né? E aí, durante suas campanhas, tu sempre trazia isso, né? Da esperança, um mundo diferente, ser capaz de buscar uma nova sociabilidade, só que agora nós temos esse dado que agora as facções estão participando da política, estão elegendo representantes e se fazendo presentes no debate das políticas públicas. E aí tudo isso aí se mistura, né? E acaba tecendo essa realidade. Então, como é que é possível fazer isso? E aí também coloco uma pergunta: como continuar, como ser um deputado influente sem virar influencer? Bom, são 3 temas bem complexos, né? Vou tentar enfrentar os 3 temas aqui e lhe agradeço. Primeiro tema, que é super complexo, é a entrada do crime armado, organizado, né, na esfera estatal por via de mandatos parlamentares ou de prefeitos. Esse fenômeno não é novo. Mas nos anos 60 e 70, você teve também, por exemplo, sobretudo na Baixada Fluminense, na Baixada Santista, na Rio de Janeiro e São Paulo, você teve as figuras dos esquadrões da morte, e na sequência, já nos anos 80 e 90, os milicianos e traficantes, e que estenderam tentáculos em mandatos parlamentares. Isso era muito... A gente olhava o Rio de Janeiro e dizia assim, isso é um fenômeno do Rio. A CPI das milícias, que foi capitaneada pelo ex-deputado Marcelo Freixo, né, hoje presidente da Embratur, me parece que descortinou isso, né, que havia uma relação entre crime e polícia no Rio de Janeiro. Essa tecnologia, lamentavelmente, parece que se expandiu, que era ali no final dos anos 90, início dos anos 2000, tanto é que, né, deputados, conselheiros do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro, né, foram presos. A morte da Marielle, dentre outras coisas, né, se deveu a isso também. Em 2018, essa relação. Só que a gente, lamentavelmente, vê agora no Nordeste que não era só o Rio de Janeiro. Passou a entrar via mandatos municipais de pequenas cidades, a serviço desse tipo de grupo. Não tem outra alternativa. É investigação, processo, crime e responsabilização. É necessário que as agências de inteligência e a justiça eleitoral ajam com muito rigor, porque esses votos, no mais das vezes, são votos conquistados via compra de voto. São votos comprados. São votos de consciência, são votos comprados, são votos de manipulação, são estruturas de dominação territorial. É necessário agência de inteligência, investigação, Ministério Público Eleitoral, Ministério Público, né, criminal, processo. É muito importante defender o devido processo legal no rigor da lei. Por quê? Porque essa é a subversão da democracia. A compra do voto é a subversão da democracia, né? É a destruição da democracia. E agora, mais recentemente, a manipulação armada, né? O voto coagido, a coação eleitoral. Fulano não pode fazer campanha. Isso é coação invertida. Ou então, por exemplo, agora, uma tecnologia que eu não conhecia, que era a captura da identidade. Não, onde fulano tem muito voto, se captura as identidades para ninguém votar, para prejudicar o fulano. Então, a não entrada, ou a entrada de uma determinada candidatura, ou então a captura de eleitores para não votarem naquele. Bom, isso tem que ter justiça rigorosa, crime e eleitoral. Porque isso é crime eleitoral e é crime comum também, né? Bom, o segundo ponto, que toca o primeiro, mas não necessariamente é fruto do primeiro, é o desalento e a desilusão da camada de mais jovens. Veja, a juventude, ela tem uma série de anseios e indignações. Ela tem desejos e ela também tem frustrações. E não é possível que somente uma política de direita se apresente como portadora da indignação e da esperança. É necessário que a esperança e que a indignação, né, sejam carregadas por vozes que são vozes do próprio povo, que nunca se viram representadas
e que necessitam de porta-vozes que ampliem democracia, justiça e direitos. Eu estou falando da mulher negra, da LGBT, do trabalhador rural, do trabalhador urbano, né? Daquele mais pauperizado, do que precisa de política social e que quer fazer da política um instrumento, uma ferramenta de autoemancipação, emancipação da sua própria classe. É necessário ter consciência de classe. A primeira identidade é entender que nós somos, numa sociedade, nós somos ou trabalhadores ou exploramos o trabalho alheio. Então é muito necessário ampliar a formação política, a consciência política para entender. Veja, será que eu estou atuando e votando em favor da minha classe ou contra a minha classe, por exemplo? Então é necessário muita formação política. E que, de fato, a esquerda ela se renove. Ao se renovar, vou ao terceiro ponto, ela não precisa virar influencer. Eu acho que, inclusive, nós temos que uma contradição. A gente critica as big techs, mas nós dependemos muito delas. Tem que depender menos. Por exemplo, quando eu estou aqui conversando com vocês, eu faço um apelo, né? Procurem saber aquilo que eu estou fazendo por outros meios que não necessariamente somente as redes sociais. Procure a minha rede social, procure o que eu estou fazendo na rede social, mas é importante ter vida além das redes. A vida não pode ser sequestrada pelas redes sociais. As crianças e adolescentes estão passando muitas horas em rede social, né? Jovens estão passando muitas horas em rede social. A sociabilidade democrática ela não pode se dar exclusivamente, né, a partir das big techs. Porque a big tech não é uma arena neutra. Você vê aquilo que interessa a ela. Porque não há transparência algorítmica. Então veja, nós estamos enfrentando aqui 3 temas muito complexos que você coloca, João, à mesa. Um é a presença do crime armado, né? E os seus tentáculos a partir de mandatos via coação e compra de votos. Um outro é a desilusão, né, de uma parcela da juventude. E o terceiro é como é que a esquerda progressista, democrática, ela apresenta a sua pauta com esperança e indignações, sem que ela tenha que se submeter necessariamente à ditadura das big techs, que hoje elas estão praticamente, né, a economia de plataforma ela tá em todas as esferas do capitalismo, a economia da plataforma, que é uma economia que não tem controle, que não tem regulação, que não garante direitos, que não paga tributos, e que lamentavelmente, tem altíssimas taxas de exploração e de manipulação. Eu acho que é muito importante, como primeiro passo, a gente falar sobre isso. A gente não tem que legitimar uma pseudo-neutralidade dessas empresas, dessas grandes corporações. Mesmo quando a gente não tem de imediato uma saída, fazer a crítica daquilo que existe é a primeira saída. Então é necessário, portanto, e eu dialogo muito isso com os meus companheiros no mandato, é necessário ter comunicação além das redes sociais, é necessário a gente pode experimentar outras formas além da rede social para ter comunicação, é importante ter isso. Eu sou fã de rádio, o rádio ainda é um instrumento gigantesco no Nordeste brasileiro, no Brasil todo, mas especialmente no Nordeste brasileiro. É necessário que a gente, né, fale mais, como debates como esse aqui, que, veja, a quantidade de informação e conteúdo nessa hora que nós estamos aqui nunca seriam encapsuladas num minuto de rede social. Não seriam. Eu não vou virar influencer. Eu quero ser avaliado pela sociedade cearense pelas leis que eu propus, que eu aprovei, pelas articulações pró-sociedade, pró-movimentos sociais que eu faço, pelas denúncias que eu faço, pela fiscalização que eu faço, pelas proposições que eu faço. E não porque eu fiz um vídeo de 1 minuto lacrando. Não sou lacrador. Veja, vocês acompanham a minha trajetória. Vocês acompanham a forma como eu me porto. Veja, quando eu desço da tribuna, eu sou igual. Diferentemente do político de extrema-direita influencer, eu não acho que a sociedade é meu público, né? Acho que é necessário pensar como a gente pode, inclusive,
ampliar, né, o letramento crítico das pessoas sobre a política. Para que elas, por exemplo, elas não podem, e isso é o que tem acontecido, se encantar com a embalagem influencer que alguns políticos de extrema-direita estão vestindo para conquistarem votos acríticos. Nem tudo que é jovem é novo. Tem um jovem de extrema-direita que captura votos de jovens das classes populares, que se coloca como ruptura, como renovação, mas na verdade ele é o que há de mais tradicional na política brasileira. Por quê? Porque ele só vota e faz, né, políticas para concentrar riqueza e o seu próprio poder. O deputado, saber o que jargão, uma frase que fora da política não há salvação. O senhor fala em renovar a esperança da juventude, eu acho que não só da juventude, dos pais desses jovens, de fazer a vida é difícil, para a pessoa que nasce pobre na periferia é muito mais. Mas vamos voltar 30 anos. 30 e poucos anos, uma geração minha, com o senhor, que a gente aqui no Ceará tinha 3 universidades. Era a Unifor, particular, a UES e a UFC. Né? Que o filho do pobre não tinha condições de chegar, de ascender economicamente, socialmente, porque não tinha condições de chegar na universidade. Hoje a gente vê, apesar de todas as dificuldades e todas as desigualdades, que o Ceará é um estado muito desigual, oportunidades diferentes que na minha época, enquanto estudante, não existiam. Capacidade de formar, escolas públicas com qualidade, que antigamente não era nem escola pública, era um grupo escolar. Na situação muito precária. São muitos desafios. Mas eu acho que a gente tem que reacender nessas pessoas, na população, na sociedade, a esperança que é através de eleger representantes que pensem nessas políticas, que o Brasil pode mudar e que a vida das pessoas podem mudar. Perfeito. Entendeu? Não se cantar em discurso de deputado ou de político midiático, porque esse discurso é falacioso. Entendeu? Você tem que pensar em quem, na trajetória de quem você vai votar, e se aquela pessoa que você vai votar representa uma melhoria real para a vida das pessoas. Quem representa quem? Eu acho, veja, as pessoas, quando estão na esfera pública, elas estão vinculadas a projetos políticos. Né? Acho que isso é importante. Isso que o senhor coloca é um tema muito importante. Ela coloca duas reflexões que me parecem importantes. Eu vou começar pelo primeiro. O Brasil melhorou com política social. E a política social mais abrangente foi, de fato, eu acho que dos anos 2002 para cá, foi a expansão das universidades públicas e dos IFs. Faz toda a diferença você ter um filho no ensino superior. Faz toda a diferença o seu filho estar no IF, né, como é o IFCE, que agora vai chegar a mais de 40 municípios, ou numa universidade pública. É muito importante, né, defender isso. Sueli coloca, quando eu estava no SEDEC, Sueli, a nossa grande luta ainda era, no final dos anos 90 e início dos anos 2000, ainda era matricular todas as crianças no ensino obrigatório. Ou seja, a taxa de escolarização em Fortaleza e no Ceará aumentou. Você tem mais gente matriculada. Aí vem o desafio subsequente. Você precisa ter acesso às condições de permanência. Por exemplo, permanência, ter água, merenda, transporte, né, climatização, tudo isso concorre. Uma escola atrativa. Ter pais, né, na escola, para chegar na escola, a escola não pode estar sitiada. Então, acesso, permanência e qualidade. São os 3 pontos da escola pública que ela tem que perseguir. Acesso é vaga para todos, permanência é condição de permanência e acesso à qualidade. De fato, dos anos... Veja como a política pública e como a Constituição melhorou. A gente botou na Constituição que educação é um direito. Né? E depois veio o Estatuto da Criança e do Adolescente,
90, dizendo, olha, toda criança tem direito a uma escola boa perto de casa. Na sequência vem a LDB. Né? E na sequência o PNE, o Plano Nacional de Educação. Então é muito importante defender a política social. A política social faz o Brasil melhorar, sobretudo a partir disso que você falou. Né? O jovem da periferia ter acesso à escola pública boa, perto de casa, ter condição de terminar a escola e ir para a universidade, caso ele queira ir para a universidade. Né? Ou ir para um ensino tecnológico, caso ele deseje ir para o ensino tecnológico, né, de um instituto federal, por exemplo. Nós temos que defender isso. Vamos lembrar que a extrema-direita é contra a ciência, é contra a universidade, é contra a educação pública. Inventou, né, botou a sociedade contra as universidades públicas. Vamos lembrar que o ministro da Educação era contra a universidade, que é o ministro da Educação do Bolsonaro, Weintraub. Ele era contra a universidade. Né? O segundo ponto que se coloca, que acho que é absolutamente importante, é a disputa de projeto. O projeto que nós temos, a sociedade brasileira, é para garantir justiça social, distribuição da riqueza, justiça tributária, justiça socioambiental, um outro modelo econômico que possa servir às maiorias. O Brasil não pode ser um paraíso de bilionários. Olha o Ceará. O Ceará tem, de um lado agora, mais de uma dezena de bilionários, B de bola, e na outra faixa, né, 4 milhões e meio de pessoas abaixo da linha da pobreza. O que seria dessas pessoas, por exemplo, sem políticas de transferência de renda? Por exemplo, você lembra dos saques nos anos 90? Sim. Você lembra dos saques? As pessoas saqueavam caminhão e supermercado porque estavam passando fome. Havia saque. Né? É importante ter essa memória. Né? A memória de onde não... de um tempo em que não havia nenhum equipamento público na comunidade rural, que só tinha um grupo escolar, tinha sala multisseriada, que tinha uma professora para tudo. Essa realidade ela mudou a partir do investimento social, a partir da política social. Por isso que é necessário dizer, veja, os mais ricos pregam muito o ajuste fiscal nas costas dos mais pobres. O que os mais ricos estão dizendo agora? Não pode ter vinculação orçamentária para a educação. Não pode ter vinculação orçamentária para a saúde. Claro, eles têm dinheiro para pagar educação e saúde, eles não querem vinculação orçamentária, eles querem um orçamento só para eles. Qual é a agenda do mercado hoje, via extrema-direita? É acabar com a vinculação orçamentária da educação e da saúde. A transferência e os investimentos obrigatórios. São investimentos obrigatórios, né? Os mínimos. Né? Por exemplo, no caso dos municípios e estados, o mínimo de 25%, em educação, o mínimo de 18% em saúde. Então, eles querem acabar com os mínimos. Ou seja, para eles, né, a ideia é austeridade. E isso é, obviamente, austericídio. Isso leva... E aí, Sueli, você disse que fora da política não tem salvação. Fora da política é violência, é guerra. A política existe para ser a arena das divergências, das expectativas. Eu tenho expectativas para o Brasil. Eu quero um país mais justo, um país mais igualitário, um país que respeita a diversidade, um país mais democrático, um país que respeite a sua gigantesca e bela natureza, a sua biodiversidade. Essa é a minha expectativa. Eu me oriento por esses valores. Tem gente que se orienta por outros valores. Por destruição, quer destruir a Amazônia, quer acabar com a Constituição no aspecto mais social que ela tem, que não respeita direitos humanos, que quer matar, né, que não respeita as mulheres, que não respeita negros, não respeita... Pô, é outra expectativa. A política é onde essa disputa acontece. Fora da política vai ser guerra. Por isso que é necessário não deixar crescer nos mais jovens o sentimento antipolítica. Porque eu digo mais... Você que é mais jovem, que diz, eu detesto política, saiba de uma coisa. Alguém que está fazendo política em seu nome e contra você. Renato, tu participaste da vida política em vários lugares, tanto na militância como advogado e também como deputado estadual. O que é que tu, olhando para o Renato Rosendo, que foi eleito em 2014, tu falaria para ele sobre a vida parlamentar que ajudaria a trajetória a ser menos dura? E o que é que tu pensa para o futuro? Né? 2026 tem uma nova candidatura a deputado estadual ou pensa um outro rumo? Bom,
Essa pergunta é ótima, né? Eu mesmo não tinha me feito essa pergunta. E assim, eu quero que tu conte os segredos aqui pra gente. Não tem segredo. Na verdade é o seguinte, nós estamos dialogando no PSOL. O PSOL ele tem um grande desafio. Ele tem que superar a cláusula de barreira. Eu vou entrar aqui numa tecnicalidade eleitoral, né? Na reforma política, criou-se a cláusula de barreira, ou cláusula de desempenho. Os partidos só têm direito a tempo de TV, funcionamento parlamentar e fundo se eles atingirem aquele número de deputados federais. E esse número ele vai crescendo até 2030. Em 2026 vai ser 2,5% do total de votos. E não adianta o Boulos e a Érica tirarem 1 milhão de votos cada um em São Paulo, porque tem que ser distribuídos em 9 estados. Então a gente precisa atingir 2,5% no Brasil, distribuídos esses 2,5% pelo menos em 9 estados, 1% cada um, né? Pelo menos. É o que está na Constituição. Então, a gente está discutindo qual é a nossa participação. Acho que tem o desafio de eleger deputados federais, né, também alinhados à pauta democrática. A gente está discutindo isso. Eu estou no meu 3º mandato estadual. Eu acho que nós temos uma bancada municipal interessantíssima, a Adriana e o Gabriel, né? A Adriana Jerônimo, nas pautas de mulheres negras, de moradia, né? Do movimento popular. O Gabriel, né? Um grande ambientalista, mas não só, né? Pensando também, né? Toda a dinâmica do Estado. Então, eles podem vir a ser, né? Bons deputados, deputada e deputados, ou outros, inclusive. Né? E aí nós estamos pensando quais são as condições de dar um passo à frente para ser deputado federal. Acho que isso seria importante para o Nordeste do Brasil. O pessoal nunca elegeu um parlamentar no Nordeste do Brasil. E a gente tem a responsabilidade de atravessar agora também a cláusula de barreira. Nós estamos discutindo isso. Isso não é segredo, né? Esse é um debate aberto. Nós temos que criar as condições. Porque, veja, em 2010, teve um trauma em 2010, né? Eu fui o 2º mais votado para deputado federal da capital, com uma campanha paupérrima, né? Muito, só na palavra, né? Na militância, 114 mil votos, e que, por causa das regras da época, não fui eleito. As regras atuais, com aquela votação, teria sido eleito, se as regras atuais estivessem vigorando naquele momento. Então, 2010 e 2016, em que o Ailton deixou de ser eleito por 400 votos, foi o 2º mais votado de Fortaleza, também vereador. Isso nos traumatizou. Então, é necessário dar esse passo com segurança. Então, é necessário fazer esse debate nacional, e não só no pessoal, mas com as pessoas. Assim, é válido perseguir um mandato federal? Bom, se sim, então vamos fazer isso juntos. Não dá para fazer que nem a música do Roberto Carlos, segura na mão de Deus e vai, né? Então, a gente tem que construir isso de maneira com as nossas limitações, né? Veja, a gente não tem prefeito, né? Não tem agrupamento regional de que vai estourar de voto num determinado município. Não. Por exemplo, eu fui votado em 183 dos 184 municípios. Eu só não fui votado em Jati. Meu alô para Jati, não me deixe sozinho mais uma vez. Eu só não fui votado. É muito importante ter um voto em Jati. Então, esse voto capilarizado é um voto muito crítico, né? É um voto exigente, ele é um voto de consciência. É possível o voto de consciência ampliar a participação na bancada federal cearense? Bom, me parece que sim, mas se é possível, a gente tem que organizar isso, né? O que eu diria em 2000 o que eu diria para mim mesmo em 2014, sendo deputado estadual, né? Em 2014, eu nunca imaginaria o golpe de 16 e o bolsonarismo subsequente em 18. Sim. Não imaginaria isso. Nunca imaginaria um retrocesso. Tudo que é sólido, de fato, se desmancha no ar. A gente se posicionava naquele momento de uma maneira como se não fosse possível haver retrocesso. E houve retrocesso, né? Isso, de fato, foi muito melancólico e triste ver coisas que você achava sólidas se desmanchando na sua frente. Aí depois veio a pandemia.
né? E acho muito importante, né, mais uma vez, assim, ter confiança nas suas próprias convicções. No momento crucial, o povo não vai faltar à história. Essa é a confiança fundamental. Vai reconhecer quem teve na luta a seu lado. Acho que isso é muito importante, ter essa confiança. Mais do que na articulação por cima, mais do que na articulação de aparatos institucionais, é necessário ter confiança na luta. Ter confiança na luta. A nossa força, ela não vem de aparatos. Nossa força não vem do dinheiro. A gente não tem dinheiro, a gente não tem poder econômico, a gente não tem poder político, né? A gente não tem oligarquia perto da gente. Que bom, esse foi o nosso lugar. Não tem que achar ruim esse lugar. Esse foi o lugar que nós escolhemos, né, estar. A nossa força vem da coerência. E a nossa força tem que vir do serviço das lutas, né? Aqueles com os quais nós lutamos precisam, né, da nossa confiança e nós precisamos da confiança deles. É isso que vai fazer com que talvez haja possibilidade de uma esquerda que seja portadora de sonhos, de esperança, mas também de uma agenda pragmática, de uma agenda prática para a vida do povo. A mulher que está com um filho com febre, ela não pode esperar uma grande ruptura social para tratar da febre do filho. Ela quer ter o posto de saúde aberto, a UPA aberta, com médico e com remédio. Existem demandas muito imediatas na vida das pessoas. A fome é uma demanda imediata, o emprego é uma demanda imediata, a paz é uma demanda imediata, caminhar de maneira segura na rua à noite. As mulheres não podem. Veja, houve 68 mil estupros, né, no Brasil, e a gente sabe que o número de estupros é muito maior porque não são notificados. 60% foram com crianças abaixo de 14 anos dentro de casa. A casa tem que ser um lugar seguro para as crianças. A casa dela não pode ser um lugar inseguro. Tudo isso é muito imediato, isso não pode esperar. Essas coisas imediatas, ou seja, vamos lembrar que a primeira grande revolução do século XX foi feita com 3 palavras: paz, pão e terra. Paz, porque havia guerra, pão, porque havia fome, e terra, porque os trabalhadores queriam a reforma agrária. Né? Nós precisamos condensar. O que é o paz, o pão e a terra hoje? Acho que a paz contra a violência urbana, né? A terra, a reforma agrária, ecológica, produzir alimentos saudáveis sem veneno, sem agrotóxico, não depender dos ultraprocessados. Estou aí há 6 anos querendo aprovar uma lei contra os ultraprocessados e a indústria agora, né, colocando empecilhos. Então, continuamos a luta por paz, a luta por alimentos saudáveis, a agroecologia, a luta pela terra, né? E, obviamente, também a luta pela democracia, a luta contra o ódio. Né? O que é o fascismo? O fascismo, vou repetir uma frase do Trotsky, o fascismo é o partido do medo, da melancolia e da desesperança. Nós temos que ser o partido da esperança, da renovação, da possibilidade da vida ser melhor. Se a política não apresentar meios para a política ser melhor, para a vida ser melhor, vou repetir. Se a política não apresentar, se a nossa política não apresentar meios para que a vida seja melhor, não haverá adesão à nossa política. A mãe que tem um filho doente, ela quer sonhar, obviamente, mas ela quer tratar do filho imediatamente, inclusive para ela poder sonhar conosco. Ela não vai sair de casa por um conceito, ela vai sair de casa por um programa. E o conceito se realiza no programa. A palavra se realiza no programa. É dizer o seguinte: olha, está aqui, nós estamos lutando pela saúde pública. Tem gente que é contra a saúde pública. A gente luta pela educação pública. Tem gente que é contra a educação pública. E a gente acha que a educação pública é direito, que a saúde pública é direito, que a vida é um direito e que a vida está acima do lucro. Tem gente que coloca o lucro acima da vida. Essa é a contradição fundamental entre direita e esquerda. Para a direita, o lucro está acima da vida. E para nós, a vida está acima do lucro. É necessário desmercantilizar a vida. Essa é a mensagem fundamental, mas ela tem que se estruturar num paz, pão e terra, na moradia, no transporte público, na segurança, em formas, obviamente, desses direitos eles se realizarem. Por fim, não há... Veja, os conservadores, a extrema-direita, se utilizam de medo, manipulação, compra de voto. Quais são as nossas ferramentas? A nossa principal ferramenta é a consciência e a paixão. Porque para uma política renovadora,
Não vai haver política sem paixão. Pronto, vamos encerrar, porque a gente já estourou muito tempo. A gente conversou com o deputado estadual Renato Roseno, do PSOL, a quem agradecemos Obrigado. muito a participação. Mais alguma coisa, João Paulo? Não, siga nas redes sociais, dá o like, compartilha e, YouTube, TV ANC, Spotify, ANC Entrevista. e até a próxima. Até a próxima. Obrigado. Obrigada, deputado. Tchau, Obrigado. pessoal. Até a próxima.